amor de Cristo esteja com todos. Amém? A leitura de hoje se encontra em Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1, versículos de 1 a 11. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá sempre algo de que possa dizer: veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra, nem dos que vieram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelo que vierem depois deles. Palavra do Senhor. Ele falou baixinho, meu sogro. Obrigado, meu Noro. Quem aqui é feliz? Quem aqui é feliz? Quem aqui vive em paz? Isso vem de Deus. Por isso vocês podem afirmar que são felizes, por isso vocês podem afirmar que vivem em paz. Irmãos, eu acho o livro de Eclesiastes muito interessante. Eu começo a lê-lo e figuras começam a saltar à minha mente. Eu não sei se é com vocês assim. Eu, apesar de achá-lo muito interessante, e de fácil entendimento, eu observo que ele é pouco utilizado nas nossos cultos ao Senhor. Raramente cita-se uma parte dele, mas uma leitura assim de Eclesiastes é bem raro de ser usado. Eclesiastes significa pregador, significa alguém que fala para uma assembleia. De certa forma, eu estou fazendo um papel de Eclesiastes aqui hoje. Ele é um dos livros de sabedoria que estão na Bíblia. Ele tem o propósito de ensinar lições sobre a vida com reflexões assim bem profundas e conselhos bem práticos para nós. O livro de Eclesiastes, ele praticamente nos obriga a pensar na vida, a pensar nas coisas em que nós colocamos a nossa confiança. Questões bem relevantes, elas são discutidas nesse livro. Perguntas como: qual é o sentido da vida? De onde vem a verdadeira satisfação? Existe justiça no mundo? Como viver uma vida de valor? São perguntas interessantes, né? Quem nunca procurou alguma coisa nesse sentido? Ou respostas para essas perguntas? Mas Eclesiastes, ele não dá respostas fáceis, mas ele ensina lições profundas. Então eu sugiro a vocês
que dê uma lida assim, calma, né, meditando nesse livro, lá na sua casa. Que aí você vai poder ter a mesma impressão que eu tive. E você vai poder fazer uma introspecção muito interessante sobre a sua vida. Eu convido vocês a nós buscarmos respostas à pergunta tema da nossa mensagem de hoje. Como ser feliz e viver em paz? Essa é a pergunta que vale $1 milhão. Né? Não era assim o seriado, João? $1 milhão. Irmãos, nós vivemos uma geração de pessoas hiperativas. A maioria de nós levanta bem cedo e dorme muito tarde. Foi o tempo em que as pessoas, elas dormiam com as galinhas. Não era assim que se dizia? Até porque eu acho que não tinha energia elétrica, aí vai ficar fazendo o quê também na escuridão, né? Então, eu acho que é por isso também. Apesar disso, irmão, da gente ficar muito tempo acordado, a impressão que eu tenho é que os dias estão abreviados. Os dias, eles passam muito rapidamente. Eu tenho 43 anos, com um corpinho de 60. Mas, às vezes, irmãos, eu penso que eu devo ter errado a conta. Mas será que de 29 eu não pulei para 40? Porque passou rápido demais, irmãos. Eu não me vejo com 43 anos. É assim, eu já falei isso com alguns irmãos, eu perdi a conta na história. Não tem base uma coisa dessa. Muito rápido. Então, irmãos, assim, diante dessa vida tão dinâmica a que nós estamos expostos, o que nós mais observamos é um mar de gente numa correria desenfreada para conseguir cumprir as suas tarefas diárias. Ganhar dinheiro, pagar a conta. Todo mundo numa correria para isso. Essa semana eu estava tratando com o pessoal, os líderes lá, para a gente fazer o nosso campeonato. Todo mundo, Kleber, eu não estou tendo tempo para nada, eu estou numa correria, eu vou cuidar disso, eu vou fazer isso. E está todo mundo nessa pegada. Todo mundo muito atarefado. Né? E diante disso tudo, a vida ela vai passando tão rapidamente que as pessoas, elas perdem o feeling do que é viver, do sentido de viver e do que é ser feliz. Eu não vim aqui a essa terra para pagar boleto. Não foi para isso. As pessoas, elas buscam encontrar a felicidade em ter, em possuir, em dominar, em apossar. É na inutilidade dessas coisas que as pessoas colocam a sua confiança. E aí, irmãos, na frustração de não conseguir encontrar sentido nisso, alguns desenvolvem problemas emocionais seríssimos. Quantas pessoas estão angustiadas? Quantas pessoas estão insatisfeitas? Quantas pessoas estão tristes? E quantas pessoas estão doentes de ansiedade? A indústria farmacêutica, ela ama isso. É tudo o que ela quer. E Deus, Ele usou Salomão de uma forma muito especial para ajudar as pessoas. Pessoas de todos os tempos, de todas as eras, pessoas também dos nossos dias, pessoas assim como você, como eu, para nos ensinar, irmãos, sobre a importância do temor a Deus, da justiça, da sabedoria e do contentamento com que Deus nos dá. Como ser feliz e viver em paz. E aí, para isso, nós encontramos algumas respostas em Eclesiastes. Eu vou agora, a partir de agora, citar uma síntese de alguns versículos, e não o texto propriamente dito, porque eu não teria tempo para isso. Capítulo 3 diz que há tempo para tudo debaixo do céu. Não andeis ansiosos, já dizia Jesus. Porque a ansiedade, ela mina com a nossa paz.
1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz: lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade. Então, há tempo para tudo, espere. No capítulo 4, é melhor ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço. Quem trabalha muito não tem tempo de gastar. Não é verdade? Outro vai gastar no seu lugar quando você for embora. Então, matar-se, sabe, de tanto trabalhar e nunca usufruir do fruto do seu trabalho é loucura. Precisamos saber dosar. Medir a água e o fubá. Há tempo de ganhar e há tempo de gastar. Ó, esse foi por minha conta. Capítulo 4, versículo 9 e 10. Não é bom viver sozinho, é melhor serem 2 do que 1. Esse aqui é famoso, né? Esse é bastante conhecido e é citado entre nós. Na hora da dificuldade, na hora do desespero, nada melhor do que um ombro amigo. Alguém que você confia, alguém que você possa falar dos seus problemas. Esse capítulo 5, não devemos precipitar em fazer promessas. É muito triste para nós quando uma pessoa promete algo e não cumpre. Pode deixar que eu vou e não vai. Pode deixar que eu vou fazer e não faz. Agora, se é triste para nós, irmãos, imagina para Deus. Imagina para Deus que espera que a gente ame o nosso próximo. Se você quer prometer algo, pensa muito bem, para que você, não podendo cumprir, não se frustre com você mesmo e nem venha a frustrar os outros. Seja alguém de confiança, seja alguém de palavra, fale e cumpra. Quem ama o dinheiro jamais fica satisfeito. Isso é muito facilmente provado. Quantos multimilionários que continuam correndo gananciosamente para ganhar mais e mais e mais. É um buraco que não tem fundo. Na leitura aqui foi lido que o rio corre para o mar, mas o mar nunca se enche. Dinheiro nunca é demais para o avarento. Ninguém leva nada para o túmulo. Nos nossos dias diz que caixão não tem gaveta. Eu aprendi uma coisa com a auxiliadora que eu não vou esquecer nunca mais, irmã. Ela falou que a única coisa que a gente vai levar dessa vida é uma muda de roupa. É verdade. É a última coisa, né? E a única também. Nunca mais eu esqueci disso. O homem, às vezes ele tem um par de sapatos para ele vir à igreja, um tênis para ele trabalhar e um chinelo para ele descansar. Mas tem mulheres que parece que tem 100 pés. Mulher centopeia, né? Porque é sapato demais. É incrível isso. Mas para que isso, né? Aí, será que a gente vai dar conta de usar tudo isso? Tem mulher centopeia aqui? Uma já levantou a mão, 2. Sumiu, né? É verdade. Acho que em caixão a gente nem usa sapato, usa? É verdade. Quanto mais palavras, mais tolice. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. É o ditado, né? Provérbios capítulo 17, versículo 28 diz assim: até um tolo é tido por sábio se ele ficar calado, né? Então, se você se acha um tolo, fica calado, que o outro vai achar que você é inteligente. É mais ou menos assim, entendeu? Quando a pessoa não abre a boca, você fala, olha, né? Você não pode fazer nenhum tipo de julgamento, porque ele não falou demais, né? Eu tenho um problema sério, porque eu brinco com todo mundo, e às vezes eu passo do meu ponto, eu reconheço isso, irmãos. E aí, às vezes, eu magoo A ou B, e aí eu tenho que ir lá, tenho que me explicar, eu tenho que me desculpar, irmão, você desculpa, eu não fui feliz aqui. Então, vocês me perdoem, irmão, se alguma vez eu magoei, né? Alguns de vocês, me perdoa que eu estou tentando melhorar. Lá no céu eu vou ser melhor, tá bom?
O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Perfume finíssimo. Vamos pensar aqui. Malbec, Chuanchu, Scandal, Jequiti. Né? Irmãos, não é sobre perfumes que Salomão está falando. Se você prestar atenção no texto, eu na minha juventude, 19, 20 anos, eu saí às compras. Eu saí, tudo que eu queria comprar, eu comprei. Eu saí comprando. Tinha crédito. 19 anos, dificilmente alguém de 19 anos está com o nome sujo. Né? Então eu saí às compras e chegou a fatura. E eu não dei conta de pagar. E o meu nome foi para o SPC, foi para o Serasa. E eu achei a solução. Eu tinha que vender tudo que eu comprei para pagar e estava tudo certo, né? Mas não deu. Eu vendi tudo. A última coisa foi o carro que eu comprei e eu fiquei sem carro e com o nome sujo ainda, porque não deu para pagar. É incrível, não dá para explicar. Mas, irmãos, naquela época, era muito difícil para mim dormir, mesmo um jovem. Se fosse hoje, então, meu Deus, que a gente hoje, um barulhinho, a gente acorda e não dorme mais, né? Mas eu perdia noite de sono, e às vezes eu levantava, pegava um papel, a caneta, e ia fazer contas, para ver o que eu podia fazer para eu poder sair daquela situação. Eu podia ter evitado aquilo. Hoje eu prefiro 1000 vezes uma boa noite de sono com o que Deus me deu do que um tanto de bens, com um montão de conta, cartão, cheque especial, insônia para poder enfrentar. 1000 vezes, irmãos, me contentar com o que eu tenho. O que vivemos no passado nunca é melhor do que hoje. Nossa, isso aqui vai na contramão do que é ensinado aí. Por quê? O que é ensinado? Que antigamente é que era bom. Não é assim que o pessoal fala? Antigamente é que eu ganhava dinheiro. Antigamente os carros eram bons. Não é assim que o pessoal fala? Mas quando a gente vai para a Bíblia, não fala isso não. Lá o que está no passado é para museu, já passou. Né? Então, a gente precisa viver e se alegrar com o presente, com o que nós temos hoje. Só uma coisa é melhor: o que Deus está reservando para nós lá na glória. Com aquilo lá não tem comparação. Quando a gente olha para isso, a gente nivela tudo aqui por baixo. Não fique irado se escutou alguém falando mal de você. Lembre-se que em algum momento da sua vida você já falou mal de outrem. Opa! Quem nunca, né? Se Jesus estivesse aqui agora, aplicando o que ele ensinou, atire a primeira pedra àquele que nunca falou mal de ninguém. Não caía nenhuma pedra. Irmãos. A palavra do Senhor, ela diz que se alguém não tropeça nas palavras, tal homem é perfeito. Tiago capítulo 3, versículo 2. Então, irmão, só nos resta uma coisa: perdoar quem te ofendeu. Às vezes você vai ficar sabendo de alguém que falou mal de você. Às vezes você vai receber um print de uma tela de alguém que falou mal de você. Perdoa, irmão. Perdoa. Desfrute a vida com a pessoa que você ama, que você escolheu para casar. Ela é a recompensa pelo seu trabalho. O seu cônjuge é a sua porção. Às vezes o marido se mata de trabalhar, né? Quando ele chega, ele tem a porção dele, que é curtir a sua esposa. Às vezes a esposa se dedica, ela limpa muito bem a casa, ela cuida das crianças, ela faz comida, ela trabalha fora também. E qual que é a recompensa para ela? O seu cônjuge. Então, irmãos, vai ser feliz com o seu cônjuge. Aproveita o momento que você tem com ele. Esse é o seu prêmio pelo seu esforço. Deus nos ensina a gente apreciar o presente e buscar um propósito de vida nele, nas coisas dele. E isso vai, irmãos, de contramão a esse mundo.
Cada fase da vida, ela tem o seu tempo. E Deus, Ele está no controle de tudo, inclusive do tempo. Então, você descansa nele, você para, você pensa e você vai ser feliz. Não fica querendo tomar as rédeas, não. Seja feliz em Deus. Irmãos, com a evolução espetacular dos meios de comunicação, né, principalmente das redes sociais, o nosso modo de viver, ele mudou demais. Mudou muito. Quem diria, né? Culto online. Meu Deus. Então, está evoluindo demais mesmo. Então, diante dessa evolução, deixa eu me perder. Sim. O nosso modo de vida mudou demais. Dizem que as redes sociais, elas aproximam quem está distante e distancia quem está perto. Às vezes você está do lado do seu cônjuge, mas não está com ele, está longe. Não é verdade, meu bem? Nós passamos, então, a ser bombardeados de informações. Antes, as informações ou chegavam por um vizinho, ou então chegava no jornal. Né? Mas hoje não, hoje é o tempo todo. Você recebe mensagem, informação o tempo todo. E diante disso, numa dessas aí, chegou para mim uma ilustração muito interessante de um autor desconhecido, onde ele compara um ser humano com um objeto muito importante de uso nosso, que é um lápis. Você sabia que mesmo um simples lápis, um lápis comum, ele pode trazer lições para a nossa vida? Sim. Veja quais são as 5 lições que nós podemos aprender de um lápis. Eu deixei para vocês aí um lápis de brinde, para você levar para casa. Se alguém ficou sem, pega com o André lá, ele tem mais na caixinha, né, André? Então, isso é para ajudar você a guardar. Você nunca mais vai pegar num lápis da mesma maneira. Então, leve esse lápis para você como lembrança. Mais importante, irmãos, do que palavras escritas, é o lápis que se usa. Há 5 qualidades no lápis que, se você aplicar na sua vida, você vai ser uma pessoa muito feliz. Vejamos quais são essas 5 qualidades. Primeira qualidade do lápis. Um lápis, por melhor que seja, ele não faz nada sozinho. Jeremias 10, 23. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Um lápis. O que é um lápis? Um lápis, ele só escreve um poema, ele só escreve um texto, uma carta, porque ele tem uma mão que o segura e o conduz. Só assim ele é capaz de escrever. Isso é óbvio. Você, irmão, você pode fazer grandes coisas, mas você não deve se esquecer que existe uma mão que te guia. E essa mão é de Deus. Ele deve te conduzir na direção para cumprimento da vontade dele. Sem ele, nós nada podemos fazer. Sozinho, nós não somos nada. Somos apenas um lápis deixado de lado. Segunda qualidade do lápis. De vez em quando é preciso usar um apontador. Jó, capítulo 5, versículo 17 e 18. Como é feliz o homem a quem Deus corrige,
Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. De vez em quando eu preciso parar o que eu estou escrevendo e eu preciso usar um apontador. Eu lembrei que na escola a gente aprendia que não podia soprar o apontador, que cegava, né? Acho que é mito, né, gente? Soprar. Acho que me enganaram, eu não tinha isso não. Então, quando você aponta um lápis, né? Você vai fazer com que ele sofra um pouco. Mas no final, o lápis vai ficar mais afiado. Ele vai ficar pronto para o trabalho. Portanto, irmãos, saiba suportar as dores. Porque elas vão fazer de você uma pessoa melhor. Você pode passar por N adversidades. Você pode passar por muitas lutas. Mas essas adversidades, elas não vêm para te destruir. Fica firme. Tudo o que acontece na nossa vida, ela tem a permissão de Deus. Não vem para o nosso mal, vem para o nosso bem. Romanos capítulo 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Permita Deus te deixar mais afiado. Permita Deus te deixar melhor. Terceira qualidade do lápis: sempre que o lápis comete um erro, ele permite que usemos uma borracha para apagar. O lápis não fica com raivinha, né? Porque errou e você está lá apagando o que ele escreveu. Não. Tem uns lápis que são tão disciplinados que eles vêm até com uma borrachinha aqui, ó, para quando ele porventura cometeu o erro, a borracha já está aqui no jeito para poder ser usada. Salmos 32, versículo 1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados, irmão. Glória a Deus. Entenda que corrigir uma coisa que nós fizemos de errado é necessário para nos manter no caminho da justiça, para nos manter no propósito de Deus. Você e eu, nós vamos cometer erros. Vamos sim, nós vamos pecar. Mas sempre se arrependa, irmãos. Deixa Deus te perdoar. Deixa Deus passar uma borracha nos seus pecados. E Ele prometeu que dos seus pecados Ele jamais vai lembrar. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deixa Deus apagar os seus pecados. Quarta qualidade do lápis: o que realmente importa no lápis não é a madeira, não é a cor, não é de onde ele veio e nem a sua forma exterior, se ele é redondo, se ele é hexagonal, se ele é achatado. Não. O que realmente importa é o que está dentro dele. É a qualidade da grafite. Isso é que importa. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O mais importante a gente carrega dentro de nós. Portanto, cuidado com aquilo que acontece dentro de você. Cuidado naquilo que você tem colocado o seu coração, os seus desejos. Isso pode te tirar a paz. Isso pode te tirar a alegria. E é sobre isso que nós estamos falando. Não é sobre lápis. É sobre você, sobre eu. Também nós podemos pensar no Espírito Santo que habita dentro de nós. Porque Ele faz morada em nós. Porque Ele está no trono do nosso coração. Então é o Espírito Santo que dá qualidade à grafite do nosso coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Deixa Ele te guiar. Quinta qualidade do lápis:
O lápis sempre deixa uma marca, o lápis sempre deixa uma história. Salmos 37, 23, 24. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Tudo o que você fizer nessa vida vai deixar traços. Temos bons exemplos, né, de saudosos homens e mulheres que passaram por nós e deixaram lindas marcas. Muitos já se foram, mas a história deles permanece por aqui. Jamais serão esquecidos. Não esqueça, irmão, que quando a sua vida terminar, como a minha vida também vai, você vai deixar marcas na vida das pessoas. Sejam essas marcas boas ou más. Então, é importante que você e eu, que nós plantemos o melhor que nós pudermos no nosso relacionamento com as pessoas. Deixe o melhor das marcas possíveis. Que as pessoas sintam vontade de estar com você. Que as pessoas sintam saudade de você, mesmo que te vejam todo domingo. Teve um irmão que uma vez chegou e falou para mim: está com saudade de você, Kleber? Me vê todo domingo e está com saudade de mim? É interessante, é bom isso, né? E você? Você também quer ser um lápis nas mãos de Deus? Se você tiver as 5 qualidades do lápis, você vai ter uma vida abençoada, uma vida em paz. Você vai ser uma pessoa guiada por Deus, uma pessoa que aceita a sua correção, uma pessoa que tem os seus pecados apagados e uma pessoa que planta o melhor nessa vida para glorificar o nome dele. Seja como um lápis nas mãos de Deus. Deixa ele escrever a história da sua vida. Uma história de valor, uma história de sucesso, uma história de pessoa, de homem, de mulher, dedicados ao Senhor. Para fechar, eu gostaria de ler um último trecho desse livro da sabedoria, que está registrado no capítulo 12 de Eclesiastes, mas não precisa abrir sua Bíblia. Eu vou fazer diferente, eu quero que você feche os seus olhos e eu vou ler. Preste atenção, irmãos. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Antes que venham os dias difíceis, e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem, e os homens fortes caminharem encurvados, e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas, e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento
tudo o que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom ou seja mal. Pode abrir os seus olhos. Irmãos, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Seja feliz e viva em paz.